Oi, gente, boa noite. Então, desculpa a demora, eu tive alguns problemas de conexão e tive que fazer uma gambiarra enorme para conseguir ter a transmissão dos slides, não dos slides, mas da tela e possuir a imagem junto, mas deu tudo certo. Então, na monitoria de hoje, como não, até onde eu saiba, não houve mais matéria dada pelo professor, eu trouxe uma lista com alguns exercícios, todos eles pegos do site do Que Concursos, para que a gente possa resolver junto e assim fixar até um pouco mais do entendimento. Nessa lista de exercícios estão presentes a matéria de compra e venda, locação, doação e é isso que foi o que a gente teve, né? São 8 exercícios e eu vou fazer junto com vocês para que fique fácil o entendimento. Então, depois eu passo certinho para vocês a lista de exercícios corrigida. O primeiro exercício diz o seguinte: Danilo, Eduardo e Felipe decidiram vender a casa de campo da qual são coproprietários. A venda do imóvel foi devidamente celebrada com Guiomar, que pagou desde logo o preço avançado. Entretanto, antes da alteração no registro, por um descuido exclusivo de Felipe, que esqueceu o fogão aceso, a casa pegou fogo e foi inteiramente destruída no incêndio. Cientificada, Guiomar afirma que a devolução do valor do bem não é suficiente para cobrir seus prejuízos. Ela pleiteia perdas e danos com gastos adicionais que teve e lucros que deixará de receber em razão de locações do bem que havia contratado com terceiros. A compradora somente pode exigir ressarcimento dessas perdas e danos: a. Integralmente de Felipe. B. Um terço de cada um separadamente. C. Um terço de cada um, mas adicionados em conjunto. D. Integralmente de Felipe ou, a seu critério, um terço de cada um separadamente. Ou E. Integral ou parcialmente de qualquer um ou de todos em conjunto, a seu critério. O que acontece nesse exercício? Ele traz a questão da compra e venda entre esses três coproprietários e Guiomar. Só que, se vocês perceberem, o exercício em si não diz respeito à compra e venda, mas sim à questão de obrigações. A parte de obrigações, vocês veem no primeiro ano, né? Que são a teoria geral das obrigações, obrigação de dar, fazer, não fazer. E essa parte de ressarcimento de perdas e danos, na questão da deterioração de um bem, nesse caso um bem imóvel, vem prevista no artigo 263 do Código Civil, que diz o seguinte: perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Parágrafo 1º. Se para efeito de disposto nesse artigo houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes iguais. Parágrafo 2º. Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. O que aconteceu aqui? Um bem imóvel, diga-se uma casa, que foi vendida para a Guiomar, acabou pegando fogo e estragando, se deteriorando, por culpa de um dos coproprietários, que era o Danilo, Eduardo e o Felipe. A culpa do incêndio não foi dos três juntos, foi só do Felipe. E o que que acontece? A partir do momento que o bem não é mais utilizável, digamos assim, ele não vai servir mais para o fim dele, a casa não dá para mais para você morar numa casa que está completamente destruída pelo fogo. A, a outra parte ela pode pedir perdas e danos, certo? E uma vez que a casa, que era um bem indivisível, imóvel, foi.
deteriorada e foi pedido as perdas e danos, o que acontece? Aquela obrigação que era indivisível passou a se tornar divisível, porque a gente não está mais tratando de um bem imóvel, a gente está falando de dinheiro. Dinheiro pode ser separado, digamos assim. E como foi a culpa só de uma pessoa, a gente aplica o que está disposto no artigo 263, parágrafo 2º, onde só vai responder pelas perdas e danos aquele que causou o problema, nesse caso, é o Felipe. Então, a alternativa correta é a alternativa A, integralmente de Felipe. Questão 2. Considerando os termos do artigo 481 e seguintes da Lei nº 10.406, de 2002, Código Civil, marque a alternativa incorreta. O artigo 481 e seguintes vai estar falando sobre a questão da compra e venda. Então, as alternativas são as seguintes. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Alternativa B. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Neste caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir o contrato aleatório. Alternativa C. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem com o preço de entrega do objeto e do preço, com o prazo de entrega do objeto e do preço. Alternativa D. Prevalece a amostra, o protótipo ou modelo, se houver contradição ou diferença à maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato. Alternativa E. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as qualidades que a elas correspondem. O que acontece? Ele está pedindo a alternativa incorreta. Então, dessas alternativas, uma delas está trazendo algo que obviamente não é correto. E como ele está trazendo trechos quase transcritos da lei, a partir do 481 e seguintes. Desse modo, o artigo 482, logo o segundo artigo, diz o seguinte: a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Ou seja, para a compra e venda se tornar perfeita, pouco importa o prazo que as partes vão concordar em pagar, entregar o bem e tudo mais. O importante é que exista um consenso sobre o que eles vão estar comprando e quanto eles vão estar pagando por isso. Não havendo esse consenso, não pode-se dizer que aconteceu uma compra e venda pura, completamente sem vício, sem termos, sem condições, sem nada. Desse modo, a gente percebe que a alternativa errada é a alternativa C, porque ele diz que para que se considere a compra e venda pura é necessário haver um acordo sobre o preço e o prazo de entrega do objeto, que a gente já leu no artigo, que diz completamente o contrário. Então, a alternativa correta é a C. Terceiro exercício. Zulmira era a sobrinha favorita de Anacleto. Por isso, quando ela completou 30 anos, ele doou a ela um imóvel, tal qual fizera com seus 3 filhos. Ocorre que, anos depois, Zulmira, após uma desavença acalorada com o tio, esfaqueou-o, com a intenção de matá-lo. Ele foi levado ao hospital, onde resistiu por alguns dias, mas acabou vindo a óbito em razão do ferimento. Os filhos de Anacleto agora pretendem a revogação da doação do imóvel feita a Zulmira,
para que o bem retorne ao espólio. Sobre essa pretensão, é correto afirmar que esse exercício, então, ele vai tratar justamente da questão de anulação da doação por ingratidão do donatário. Alternativa A. O prazo para se revogar a doação por ingratidão é prazo geral prescricional decenal. Alternativa B. Os herdeiros estariam impedidos de revogar a doação se Anacleto tivesse perdoado Zulmira antes de falecer. Alternativa C. O direito à revogação por ingratidão é personalíssimo, de modo que somente o doador poderia exercer a pretensão. Alternativa D. Se for revogada a doação, Zulmira será obrigada a restituir também os frutos que colheu do imóvel desde que o recebeu. Alternativa E. Os herdeiros não podem pretender a revogação e apenas poderiam prosseguir no processo se Anacleto tivesse iniciado antes de falecer. Nesse caso, a alternativa correta é a B. Os herdeiros estariam impedidos de revogar a doação se Anacleto tivesse perdoado Zulmira antes de falecer. Por quê? Porque está também previsto no Código Civil que uma vez que o doador perdoe o donatário, ele pode voltar a receber, ele pode ficar tranquilamente com a doação. A única coisa é que vai mudar as consequências se esse perdão for expresso ou... Não, calma, perdão, confundi com sucessões. É porque também tem essa questão da ingratidão. Mas, enfim, se o doador ele perdoar o donatário, não ocorre qualquer problema com, com a questão da doação, mas o perdão do doador precisa ser expresso. Precisa estar escrito em algum lugar que ele perdoa o donatário. Porque é algo muito sério feito para a pessoa que fez, digamos assim, um ato bom. O ato de ceder uma parte do patrimônio para alguém, essa pessoa atentou, por exemplo, contra a vida dele, que foi o caso da Zulmira. Então, o perdão precisa ser expresso, mas caso ele tivesse perdoado, nada teria acontecido. Por que as outras estão erradas? Só para fechar o raciocínio. O prazo para revogar a doação, se não me engano, são 2 anos. E aqui está falando que o prazo é decenal, ou seja, 10 anos. 10 anos é o maior prazo do Código Civil. E não colocam tanto tempo para revogar uma doação. E as outras começam a falar que só o doador pode exercer a pretensão, a questão de revogar por ingratidão, e não é bem assim, porque quem outras pessoas interessadas na doação, se eu não me engano, podem revogar por ingratidão, não é um direito personalíssimo. Quem faz essa questão de revogação, se eu não me engano, são até os herdeiros. E como são justamente eles que vão pretender a questão da revogação, quem. Perdão, calma. Se a tivesse iniciado antes de falecer. Enfim, como são os herdeiros que vão começar a ação, não faz sentido eles continuarem depois de falar. Enfim. Ah, perdão, essa daqui eu me confundi completamente. Mas a alternativa correta é a B. Próxima questão. Quando seu sobrinho Gael completou 12 anos de idade, Heracles decidiu doar a ele uma das diversas salas comerciais que compõem seu vasto patrimônio imobiliário, sem qualquer restrição. Conversou então com os pais de Gael, sua irmã Julieta e o marido dela, Iago, explicando-lhes
que o aluguel da sala propiciaria uma ajuda a fim de que Gael obtivesse educação de melhor qualidade para os desafios que enfrentará na idade adulta. No tocante às manifestações de vontade envolvidas, a celebração da doação de Heracles a Gael de forma válida requer: alternativa A, aceitação de Gael quando completar 16 anos de idade. Alternativa B, aceitação de pelo menos um dos pais além da declaração de Heracles. Alternativa C, aceitação de ambos os pais além da declaração de Heracles. Alternativa D, somente a declaração de Heracles, já que, no caso, se dispensa a aceitação. Alternativa E, a aceitação de Gael quando completar 18 anos de idade. No tocante à doação, quando a doação ela é feita para menor e ela é pura, ou seja, sem encargo nenhum, ela não vai trazer qualquer prejuízo para a criança, ela não vai trazer qualquer prejuízo para o menor. Sendo então, como seria de fato um presente, digamos assim, um presente que não tem qualquer possibilidade de piorar a vida da criança, nesse caso ela dispensa a aceitação dos pais, sendo correta a alternativa D. Nossa, isso é grande. Aderbo, morador no condomínio Epitácio, foi procurado por Brígida e Catarina, vizinhas que dividem um apartamento em frente ao seu. Elas querem alugar a vaga de garagem de Aderbo no edifício, oferecendo-se a pagar R$ 200 por mês. Aderbo aceitou a proposta e a locação foi celebrada entre ele e ambas as vizinhas, por prazo indeterminado. Os aluguéis foram pontualmente pagos por meio de transferência bancária nos primeiros meses, mas recentemente a Derbo se deu conta de que há 2 meses não ocorreria qualquer depósito da parte delas na sua conta. Em razão disso, foi procurar as vizinhas e encontrou somente Brígida, que relatou um desentendimento com Catarina, que abandonou a moradia, deixando-a em difícil situação financeira. Tendo dificuldade de pagar a locação da vaga de garagem e o aluguel do apartamento. Brígida disse a Aderbo que está fazendo o possível e que ainda esta semana fará o pagamento de metade dos aluguéis pendentes, mas que não pode ser responsabilizada pela parte de Catarina na dívida. Sobre o caso, assinale a afirmativa correta. O que está acontecendo aqui? Existem duas vizinhas que alugaram uma vaga, porque elas dividem, e o Epitácio cedeu essa vaga por meio de locação, fazendo com que elas pagassem R$ 200 por mês. Aconteceu que a Catarina teve um desentendimento com essa Brígida e ela parou de pagar a parte dela na locação, o que deixou a Brígida em uma situação financeira difícil, ou seja, nem ela está conseguindo arcar digamos assim, o preço, e ela diz que ela vai pagar, mas que ela não quer ser responsabilizada pela dívida da Catarina. Sobre o caso, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Brígida tem razão, sem prejuízo de Aderbo. Brígida tem razão, sem prejuízo de Aderbo ao poder pôr fim ao contrato em virtude do inadimplemento. Alternativa B. Aderbo pode sim cobrar de Brígida toda a dívida inadimplida, em razão da solidariedade entre as devedoras. Alternativa C. Brígida, embora não se tenha convencionado solidariedade, responde pela parte de Catarina por ser a vaga indivisível. Alternativa D. Brígida, como o contrato foi celebrado por prazo indeterminado, pode permanecer usando a vaga pagando R$ 100. Alternativa E. Somente após 3 meses de aluguéis atrasados pode a Derbo tomar medidas contra Brígida. Só adiantando, a alternativa correta é A. Como aqui
a maioria das alternativas está supondo que elas têm a questão de solidariedade, é importante lembrar que solidariedade não se presume. A questão da solidariedade precisa estar prevista em contrato. Então, se a relação de solidariedade não estiver prevista no contrato de locação, nesse caso, esse Aderbal ele não pode cobrar da Brígida a parte inteira da Catarina, uma vez que a Brígida, no fim das contas, não responderia realmente pela parte de Catarina. E nada impede também do Aderbal rescindir o contrato e alugar a vaga para outra pessoa que queira pagar os R$ 200. Não há problema nenhum nisso. Próximo. João é inquilino de um imóvel alugado há 10 anos e sempre pagou o valor mensal do aluguel com um atraso médio de 15 dias. O proprietário do imóvel nunca tomou qualquer providência para cobrar os atrasos e sempre aceitou os pagamentos com atraso sem impor qualquer multa ou cobrança adicional. Considerando a situação hipotética, assinale a alternativa correta. A. O proprietário do imóvel pode, a qualquer momento, cobrar os atrasos no pagamento do aluguel referentes aos últimos 10 anos, mesmo tendo aceitado os pagamentos com atraso anteriormente. Alternativa B. João deve arcar com o pagamento dos atrasos no aluguel referente aos últimos 10 anos, mesmo que o proprietário não tenha cobrado anteriormente, pois a suprécio não se aplica a contratos de locação. Alternativa C. João está isento do pagamento dos atrasos no aluguel, uma vez que o proprietário aceitou os pagamentos com atraso durante todos esses anos, configurando a suprécio. Alternativa D. O proprietário do imóvel pode cobrar os atrasos no pagamento do aluguel apenas se houver uma cláusula expressa no contrato de locação, permitida a cobrança retroativa. Alternativa E. A suprécio só é aplicável se houver uma renúncia formal do proprietário do imóvel aos atrasos no pagamento do aluguel, o que não aconteceu nesse caso. Antes de falar qual é a alternativa certa, existe um conceito que eu acho bom frisar, que ele mencionou mais de uma vez, que é esse tal de suprécio. O que é suprécio? O suprécio vem da ideia de supressão, né? E nesse caso seria a supressão do direito do locador de cobrar os atrasos. Por quê? O que que acontece? Esse João, o inquilino, ele há 10 anos paga o aluguel, mas ele paga com atraso de 15 dias. E o locador nunca reclamou. O que que é a suprécio? A suprécio é justamente a perda do direito do locador devido à sua inércia prolongada em exercê-lo. Ou seja, ele perde o direito de cobrar os atrasos porque ele permaneceu inerte durante todo esse tempo que os aluguéis eram pagos com atraso, o que cria no contratante, nesse caso João, uma expectativa legítima de que o direito não seria mais cobrado. A partir do momento que ele paga com atraso, mas ele paga, e o locador não reclama, cria-se uma ideia, uma expectativa para o contratante de que ele pode fazer isso e que foi um acordo tácito entre eles que ele pagaria com 15 dias de atraso. Então, o, o proprietário não tem mais o direito de cobrar os atrasos de João, porque existe essa figura da suprécio. Então, a alternativa correta é a C. É a mesma ideia, ou quase a mesma ideia, só que com a lógica inversa, da questão do contrato com empresa telefônica, agência telefônica, mais ou menos, porque às vezes eles colocam uma coisa a mais no seu plano de telefone, no seu plano de internet, e começam a cobrar você um pouco a mais por essa coisa a mais que você colocou. Se você não reclama sobre esse preço a mais que você está pagando, entende-se que você aceitou tacitamente aquele aumento. Nesse caso, entende-se que o proprietário aceitou tacitamente o atraso.
Próximo. Ângela Moreira, advogada, solteira, proprietária do imóvel residencial, cito a Rua das Flores, número 123, bairro Primavera, Rio de Janeiro, na qualidade de locadora, celebrou o contrato de locação do referido imóvel com Carmen Dias, servidora pública, em união estável com Ricardo, médico, na qualidade de locatária, pelo prazo de 30 meses. O respectivo contrato foi averbado junto à matrícula do imóvel. Ricardo, no 15º mês de vigência, notificou Ângela Moreira informando o falecimento de Carmen Dias e a continuidade do contrato. Poucas semanas após a notificação, Ângela Moreira vende o imóvel para Lucas Souza, empresário. Na sequência, notifica Ricardo sobre a venda do imóvel e o prazo de 90 dias para desocupação. Ricardo, em resposta, informa que não deixará o imóvel no prazo indicado, pois o contrato ainda está em vigência, e também porque não lhe foi assegurado o direito de preferência para a compra. Ângela Moreira contra-argumenta, afirmando que a morte de Carmen Dias promoveu a extinção automática do contrato e que Ricardo não tem direito algum de preferência, visto que ele nunca integrou a relação locatícia. Diante da situação hipotética narrada, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Com a morte de Carmen Cruz, a locação é transmitida para Ricardo, que poderá permanecer no imóvel até o término de sua vigência, mas não há que se falar em direito de preferência. Alternativa B. Dada a natureza do contrato, com a morte de Carmen Cruz, operou-se a extinção, razão pela qual Ricardo deverá desocupar o imóvel. Alternativa C. Independente da morte de Carmen Cruz, a venda de imóvel a terceiro é causa de extinção do contrato. Com a morte de Carmen Cruz, a locação é transmitida para Ricardo, se subrogará em todos os direitos e obrigações do contrato. Alternativa E. Ricardo, desejando adquirir o imóvel, poderá depositar o preço e demais despesas do ato de transferência em até 6 meses, mas não poderá reclamar perdas e danos de Ângela Moreira. O que acontece? Quando se está alocando um imóvel, o proprietário tem a permissão de vender. Quando está alocando uma coisa, o proprietário tem a permissão de vender aquela coisa durante a vigência do contrato. No caso de imóvel, essa questão dos 90 dias para desocupação é real, é verídica. Mas a lei do inquilinato prevê também a questão, justamente a proteção da pessoa que estava morando ali. Nesse caso, essa Carmen Cruz estava morando com seu companheiro, que é equiparado a cônjuge no direito das famílias, possui todos os direitos que um cônjuge tem, e a relação de união estável é equiparada em tudo ao casamento. Então, visando justamente proteger essa pessoa que está morando para que ela não possa, para que ela não seja, digamos assim, despejada e não tenha onde cair morta, entre muitas aspas, a lei do inquilinato permite que o cônjuge fique até o fim do contrato residindo, não sendo possível expulsá-lo de lá. Nesse caso, quando a sua companheira morrer, ele vai se o contrato não vai ser extinto e ele vai automaticamente se subrogar nos direitos da locatária. Ou seja, ele vai virar o locatário no lugar dela. Tudo que ela tinha direito, ele vai ter direito também. Então, ele também tem direito ao fim do contrato. Ele tem direito a terminar o contrato de locação. Então, desse modo, a alternativa correta é a alternativa B. Por último, esse é mais tranquilinho, diz o seguinte: o município de Londrina
realizou a alocação de veículos para serem utilizados no transporte municipal escolar. É correto afirmar que, em relação aos veículos, alternativa A, o locatário é possuidor exclusivo. Alternativa B, o locador é possuidor exclusivo. Alternativa C, o locatário é possuidor direto e o locador possuidor indireto. Alternativa D, o locatário é possuidor indireto e o locador possuidor direto. Alternativa E, o locador é possuidor direto e o locatário mero detentor. Isso diz respeito justamente à questão de posse e propriedade que a gente viu na última monitoria. É aquela questão de que o locatário possui a posse direta da coisa, porque ele está fisicamente com aquela coisa. E o locador, ele possui a posse indireta daquela coisa, porque ele não está em posse, digamos assim, física da coisa, mas ela continua pertencendo a ele. Então, a alternativa correta nesse caso é o locatário é possuidor direto e o locador possuidor indireto. E com isso, nós terminamos a nossa lista de exercício. Eu sei que algumas explicações ficaram confusas. Se alguém tiver qualquer dúvida, fique à vontade para se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato comigo. Eu vou responder todas as perguntas que vocês porventura tiverem, até de maneira mais tranquila do que aqui na monitoria. Então podem entrar em contato comigo sem qualquer problema. E é isso. Muito boa noite para vocês e nos vemos na próxima quarta-feira. Até mais.